Ouço bem. Ótimo, vamos iniciar então. Em primeiro lugar, pedir desculpa a todas as pessoas que estavam nos aguardando o início desse evento, que é o evento de lançamento do livro Pacote do Veneno, flexibilização da legislação de agrotóxicos e violação de princípios socioambientais. A tecnologia tem dessas coisas, a gente às vezes fica na mão, mas felizmente conseguimos resolver a tempo, tivemos esse pequeno atraso. E sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para Marina Lacourte. Aliás, vou passar para o Kleber, perdão, que vai iniciar. Ele que é o autor do livro, né, o Kleber Adriano Rodrigues Folgado. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, também membro do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Kleber, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje, falar sobre esse tema que é tão importante. Eu não vou me demorar muito nas apresentações, eu já vou passar a palavra para você. Em seguida, nós vamos ter a Marina, que é engenheira agrônoma e porta-voz da campanha de agricultura e alimentação do Greenpeace, e ela vai fazer esse debate hoje com o Kleber sobre esse tema que é tão importante. Por favor, vamos iniciar, Kleber. Boa tarde, doutora Aureli, Rafael, Ramon, Marina, enfim, todos que nos acompanham. Para mim é uma alegria muito grande, eu agradeço imensamente pela oportunidade. E sem muita delonga, né, quero tratar de entrar um pouco no conteúdo. Então, um combinado que a gente fez aí para aqueles que estão nos acompanhando, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o pacote do veneno, né, os principais problemas que essa proposta legislativa traz. A Marina depois vai contextualizar aí um pouco os trâmites, como é que se encontra no Congresso Nacional, e se for o caso a gente volta para falar mais um pouquinho do livro, da estrutura e tal, né? Então, na verdade, o que a gente está chamando de pacote do veneno, ele já se transformou numa síntese de um conjunto de propostas legislativas, né? Até o ano de 2015, a gente tinha, na verdade, mais de 60 propostas de alteração na Lei de Agrotóxicos, a Lei 7.802 de 89, que tramitavam no Congresso Nacional. Mas a gente teve uma inovação, que foi o PL 3200 de 2015, proposto pelo deputado federal Kovács Filho, do Rio Grande do Sul, que propôs a revogação da lei de agrotóxicos e a instauração de um novo sistema regulatório. Na verdade, alterando muita coisa na época do que seria o que eu costumo chamar de sistema normativo regulatório de agrotóxicos. Para que esse PL pudesse andar um pouco mais rápido, ele começou a ser apensado a outros e começaram a tramitar junto, de modo que ele se juntou ao projeto de lei que já tramitava desde 2002, que é o projeto de lei 6299, que é o que a gente convencionou a chamar de pacote do veneno. Então, na prática, é um conjunto de projetos de leis que foram apensados, tramitaram, depois a Marina pode falar melhor dessa tramitação toda que ocorreu, mas que resultou num projeto substitutivo, uma espécie de síntese do conjunto de PLs que estavam propostos, inclusive alguns bons, não eram todos ruins. O problema é que dos projetos de lei bons que estavam propostos, nenhum foi incorporado no texto substitutivo que foi aprovado, inclusive na comissão especial que foi constituída. Então, o que é o PL do veneno? É esse conjunto de propostas legislativas que propõe uma revogação da atual lei de agrotóxico e a consolidação, então, de um novo sistema normativo regulatório de agrotóxicos bastante frágil. Ele é extremamente flexível, considerando o que a gente tem hoje, e as consequências dessa flexibilização certamente afetarão a saúde e o meio ambiente de forma ainda mais drástica do que aquilo que a gente já vivencia hoje no país. Quais são essas principais alterações? Então, um segundo pontinho. Eu vou me debruçar sobre algumas delas, mas a gente tem em mente que existem outras, uma espécie de síntese, talvez, das mais graves. Uma delas que parece muito simples é a alteração da nomenclatura de agrotóxico para pesticida. Inclusive, na primeira proposta, era produto fitossanitário de controle ambiental. E, dada a pressão da sociedade, no substitutivo foi posto o termo pesticida. A argumentação, a desculpa toda é que é consolidar um pouco com o termo utilizado internacionalmente, Para a gente aqui no Brasil, o termo agrotóxico é uma construção da sociedade, É um termo que, inclusive, encontra-se presente na Constituição, quando a gente pega o artigo 220 da Constituição, parágrafo 4º,
que trata de cigarros, da comercialização, da propaganda, o termo que aparece é agrotóxicos. Então, os agrotóxicos, na verdade, a gente conseguiu colocar na sociedade brasileira um debate em torno do tema e de, né, fazer com que a população pudesse identificar que esse termo está relacionado a um conjunto de produtos que são perigosos para a saúde, para o meio ambiente, né? Então, alterar a nomenclatura, ela também tem efeitos práticos de você flexibilizar e tornar a população talvez mais propensa a aceitar tais produtos. Então, essa é uma primeira alteração que eu queria comentar. A segunda é uma alteração bastante drástica, que é o fim da competência tripartite. Então, a competência para o registro de agrotóxico hoje está inserida no Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura, né? Então, Anvisa, IBAMA e MAPA, eles devem aprovar conjuntamente, né? Todos os três precisam dar o aval para que um produto seja registrado no país. De acordo com o texto do pacote do veneno, o poder de veto da Anvisa e do IBAMA, ele se perde, né? E o Ministério da Agricultura é quem realmente passa a ter maiores poderes para fins de registro. E aí a gente, então, tem um problema gigantesco, que é a possibilidade de registro de produtos que podem causar danos à saúde ou ao meio ambiente, né, mas que tem um aval favorável do Ministério da Agricultura, né, e possa desconsiderar a posição dos demais órgãos aí. Então, o fim da competência tripartite é um problema gigante que está colocado. No que compete ao registro, que seria um terceiro ponto, a gente tem várias alterações. E essas várias alterações igualmente problemáticas, né? A gente tem, por exemplo, um debate interessante sobre avaliação de perigo e avaliação de risco. Hoje difundiu-se uma falsa ideia de que o Brasil não faz as duas avaliações, isso é falso. A gente faz avaliação de risco, a gente faz avaliação de perigo no processo de registro, né? Tanto é que, se a gente identifica, né, de acordo com a legislação, se um produto é carcinogênico, teratogênico, mutagênico, esse produto ele não segue para uma fase seguinte do registro. De acordo com as alterações propostas pelo projeto, pelo pacote do veneno, a gente ia construir uma espécie de dose segura. Então, a avaliação de risco, ela implica necessariamente na construção de uma suposta dose segura, que implica num conceito novo que a proposta legislativa traz, que é a ideia de risco aceitável. Então, vai se estabelecer um suposto risco aceitável. O projeto não fala necessariamente quem vai calcular esse risco aceitável, como seria feito esse cálculo, mas é algo bastante absurdo, porque isso impõe que produtos carcinogênicos, teratogênicos já foram proibidos ou que não conseguiram ser registrados no país, possam ser registrados, né? E esse cálculo dessa dose, desse risco aceitável, ser calculado, né, a partir de uma suposta dose segura, que a gente não tem a mínima ideia de como esse cálculo vai ser feito, porque, do ponto de vista da toxicologia, ele, inclusive, é impossível de ser feito, né? A gente tem um conjunto aí de situações de que as substâncias químicas, inclusive, se combinam, elas interagem entre si, e essa possibilidade de uma fórmula mágica para calcular esse risco, ela é inexistente, isso é uma falácia, né? Um outro elemento que ainda diz a questão do registro é uma possibilidade de autorização e registro temporário. Então, hoje, o registro de agrotóxicos demora 6, 7, até 10 anos, às vezes, dependendo do tipo de substância, do tipo de registro. De acordo com o texto normativo, se o produto não for registrado em até 24 meses, ou seja, os 2 anos, há a possibilidade de que esse produto receba uma autorização ou um registro temporário para que ele possa ser produzido, comercializado, utilizado na agricultura e siga sendo feito o processo de avaliação do registro. Qual que é o grande problema? Se a gente chega no processo de final, por exemplo, e o parecer é de que esse produto é, sei lá, neurotóxico e ele tem algum elemento impeditivo de registro. Qual que é o problema? Como é que fica a sociedade? Como é que fica a questão ambiental, considerando o tempo que esse produto foi utilizado, né? O projeto não traz nenhuma alternativa quanto a isso. Então, é uma autorização de produto que pode violar aí o princípio da precaução, o princípio da prevenção, né, a depender do produto, enfim. Então, é um risco que a gente tem hoje com essa proposta. Um outro elemento que está colocado ali é a autorização de registro, né, que o pessoal chama de minor crop, na verdade são plantas, alimentos que não têm muito incentivo para registro. Melancia, banana, ou melancia, hortaliças no geral, né? Então, como não são produtos que são cultivados em grande escala, a indústria de agrotóxicos não dá muita atenção para esses produtos. Então, acaba não registrando agrotóxico para esses alimentos.
né? E aí o setor produtivo fala que, dada a inexistência de produtos registrados para esse setor, é necessário que a gente utilize produtos já registrados para grandes, né, grandes plantios, grandes culturas, e esses produtos sejam autorizados para essas pequenas culturas. O grande problema é que essa autorização, né, que é para cultura com suporte fitossanitário insuficiente, assim que eles chamam lá no texto, essa transplantação de utilização disso, sem fazer análise e estudos, né, detalhados para as outras plantas, a gente corre um risco, na verdade, de contaminação, alto índice, né, de resíduos de agrotóxicos nesses alimentos, enfim, um conjunto de problemas que podem ocorrer com esses alimentos, né, dado que um conjunto de análises vão ser dispensados caso essa proposta se consolide. Então, é uma falta de capacidade do Estado, inclusive de regulação, de obrigar que as empresas possam produzir agrotóxicos de acordo com os interesses da sociedade, né? Então, acaba que eles são produzidos, então, pela indústria e colocados no mercado de acordo com os interesses econômicos do setor industrial. Então, esse é um problema que está colocado. Tem outro que é a dispensa de registro para produtos voltados para exportação, o que é um absurdo e um risco muito grande. Então, se um produto vai ser produzido só para exportação, ele dispensa o registro, e ao dispensar o registro, obviamente, um conjunto de análise, um conjunto de elementos que estão ali para verificar, inclusive, como condição para estabelecer as medidas de segurança para o ambiente de trabalho. Então, a gente está falando aqui em fragilidade do ambiente de trabalho. Então, se a gente pensa aí da missão do Ministério Público do Trabalho, teria uma atuação gigantesca ao considerar, por exemplo, que trabalhadores poderiam estar expostos a grandes substâncias, até sem saber quais são as possíveis medidas de segurança a serem adotadas, dado que, se o produto é só para exportação, em tese, ele estaria dispensado de registro, né? Um outro problema que eu posso colocar aí é o uso de monografia de produtos já proibido ou cancelado para fins de referência para registro de produto novo, né? O que é isso na prática? O produto entrou no mercado, foi registrado, depois a Anvisa identificou que ele tinha um problema ali impeditivo de registro, ele foi cancelado o registro dele, agora eles querem usar isso porque isso justifica uma celeridade no processo de registro de um outro produto que vai acabar entrando, né, que se não tivesse sido flexibilizada a legislação, provavelmente ele também não entraria. Então, ele acaba entrando, dada a flexibilização, acelera, inclusive, o processo de entrada no mercado, já que compara com, né, a monografia do produto que já foi proibido. Então, é mais um mecanismo de acelerar o registro desses produtos que já foram banidos e a reinserção deles no mercado nacional, né? Tem um dispositivo que fala sobre reanálise de registro, eu fui dar uma analisada e a gente vê que os critérios de reanálise é uma falácia, porque um conjunto de análises que precisariam ser feitas para garantir a segurança do trabalhador, segurança, né, saúde humana e meio ambiente, elas do escopo de análise que precisam ser feitas. Então, na verdade, não é uma reanálise, né? A história da reavaliação que a gente fala hoje, que é super importante para o produto, para a gente avaliar se a gente tem condições de permanecer no mercado, a reanálise torna um momento de referendar produtos que hoje são questionados aí pela ciência, pela academia, né? E, por fim, para a gente agilizar aqui, tem dois outros elementos bastante assustadores. Um é reprocessamento de produto vencido, né? Hoje isso é proibido pela legislação atual, inclusive quando a Anvisa fazia fiscalização, que deixou de fazer também um pouco, mas praticamente em todas as fiscalizações que a Anvisa fez nas grandes indústrias, ela encontrava de forma irregular a indústria revalidando o produto. Na verdade, é trocar o rótulo e reinvasar o produto vencido e colocar no mercado novamente, né? Então, havia multas, enfim, é uma irregularidade. E agora a proposta do pacote do veneno é que isso seja legal, né? Que haja uma autorização para que o produto venceu, ele volta para a indústria e aí tem uma espécie de reprocessamento que na prática é você reinvasar para voltar para o mercado e aí você tem deriva do produto, enfim, um conjunto de problemas relacionados à própria composição e até mesmo a eficácia agronômica, né? Então, tem problemas aí. E um último que eu deixei por último, que eu acho que é o mais engraçado, o mais assustador, é engraçado trágico, né? Que é a possibilidade que tem de que seja o receituário agronômico dado por antecipação. Então, hoje, a essência do receituário agronômico é a visita na propriedade, a identificação de qual é o problema que está ali, né? E aí sim uma prescrição correta de qual seria o agrotóxico que seria utilizado, enfim. De acordo com o texto normativo que está proposto, o receituário agronômico ele poderia ser dado por antecipação. Isso, na prática, para resolver o que a gente chamou de receituário de gaveta,
que é os técnicos, agrônomos, às vezes lá na revenda, sem ir na propriedade, sem identificar nada, faz o receituário ali mesmo. A gente já pegou isso em outras fiscalizações, né? Com fiscalização preventiva integrada que a gente faz na Bahia, FPI, e a gente vê que, na verdade, é só um mecanismo de regularização do que hoje é ilegal, que configura crime, enfim, né? Tem diminuição da competência dos estados, né? E que é uma medida já de segurança que eles estão tomando. A gente pega aqui, considerando que no cenário nacional a coisa não está muito boa, os estados e municípios têm construído legislações próprias. A gente pega, por exemplo, o Ceará com a Lei 16.820 de 2019, que proibiu a pulverização aérea de agrotóxicos. Se o texto normativo do PL for aprovado, né, se ele fosse um texto já válido, o Estado do Ceará não teria competência para adotar uma medida dessa natureza, porque vai se concentrar na União a competência, né? Então, é mais uma forma de você fragilizar a participação popular, de você fragilizar os mecanismos de controle social para garantir uma legislação que seja mais condizente com a realidade brasileira. Bom, existe um conjunto de outros problemas, mas eu diria que esses talvez seriam os mais assustadores, né? E deixo aí para, né, repasso para a mesa de volta para depois a gente aprofundar o debate se for necessário. Obrigado, gente. Obrigada, Kleber. Obrigada pela tua participação. Bastante informação, a gente tem que, tem que até parar um pouco para respirar e dar um medo enorme, um receio enorme. Marina, você pode iniciar agora dizendo para a gente como que está isso no Congresso? Tudo isso que o Kleber nos falou, de todas essas modificações, como é que está a tramitação desse projeto de lei? Boa, pessoal. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vou contar um pouco, então, de como que esse cenário trágico, né, que a gente tem do pacote do veneno chegou até aí, onde que a gente está, né, e dar um pouco desse histórico, assim. Então, o Kleber já adiantou que o PL 6299 de 2002, que hoje é o conhecido como pacote do veneno, na verdade é um grande Frankenstein de vários outros projetos, né? Os que eram bons, todos suprimidos, como era de se esperar, e os que eram horríveis, as piores partes possíveis, como o Kleber acabou de anunciar, estão lá. Em 2016, quando o negócio começou realmente a fermentar muito no Congresso, esse pacote, por tratar de uma série por muitas questões, né, ele passaria por 4 comissões ou mais. E quando isso acontece no Congresso, eles criam uma comissão especial para que aquele projeto tramite ali. E foi o que aconteceu. Então, em 2016, no final de 2016, se não me engano, essa comissão foi criada, e ao longo de 2017, 2018, esse projeto foi tramitando. Essa comissão especial, ela era presidida pela então deputada Tereza Cristina, que hoje é a ministra de Agricultura, e pelo deputado Luiz Nishimori, como relator, né? Então, esse substitutivo que a gente tem hoje, esse novo projeto, né, esse novo relatório, ele é do Luiz Nishimori. Então, nesse tempo, esse projeto, ele tramitou ali, houve algumas audiências públicas, mas pouco debate com a sociedade civil, no sentido de que as organizações estavam se posicionando contra, e não só organizações da sociedade civil, né, organizações que faziam parte do próprio governo, né, então, departamentos da Anvisa, departamentos dos ministérios, do Ministério da Saúde, do IBAMA, o próprio IBAMA, o Ministério Público Federal, né, os ministérios públicos de forma geral, muitos posicionamentos contra esse projeto, né, então isso não faltou, mas essas organizações, né, e os movimentos, enfim, que inclusive batalharam pelo termo agrotóxico por razões óbvias, que ficaram mais óbvias agora no censo, né, a gente vê o grau de escolaridade tão baixo, especialmente no ambiente rural, então é muito importante que seja nítido, né, o perigo dessas substâncias. Então, tudo isso que o Kleber colocou não foi convocado para ser debatido lá, né? Então, tudo que foi debatido nas audiências convocadas pela ministra, hoje ministra, né, era para tentar fazer uma defesa do indefensável, que é o pacote do veneno, né? Então, chamando membros
das empresas ou, né, até órgãos do governo, mas que claramente estavam a favor dessa medida. Então, isso aconteceu. O que dá para dizer é que, na época, a gente não tinha uma pandemia, então a gente tinha uma participação, de fato, legítima da sociedade. Isso houve no começo, né? As pessoas, as organizações se mobilizando contra, levando os pareceres técnicos lá, entregando esses pareceres para os deputados, enfim. Então, isso houve num começo, né? Depois de um certo tempo, isso, a deputada também trancou as sessões, né? Ela julgou que não, que estava tendo bagunça, enfim, e acabou trancando, fechando as portas ali da sociedade para que houvesse essa participação, para que essa participação continuasse acontecendo. Quando ela fez isso, ao final de 2018, ao final de 2018, não, meados de 2018, né, por volta de junho ali, foi quando o relatório foi aprovado na comissão. Lembrando que essa comissão, ela era composta, assim como acontece muito nas comissões do Congresso, né? A Comissão de Meio Ambiente, ela é composta pelos deputados mais antiambientalistas do Congresso, né? Então, isso é uma dinâmica muito comum, infelizmente, no parlamento. Essa comissão não era diferente. Essa comissão, ela era composta, na sua essência, por ruralistas, deputados ruralistas, que tinham interesses próprios, né, ou eleitorais, enfim, nessa questão dos agrotóxicos. Até hoje tem alguns deles que seguem, né, que permanecem como deputados. Então, a gente ainda tinha esse desequilíbrio muito grande. É claro que, se isso fosse a votação, ele iria ser votado. E isso segue como uma norma, até uma regra, né, até hoje. Se o projeto que hoje em dia foi aprovado nessa comissão especial e está prontinho para ser pautado e votado no plenário, ele vai ser aprovado, porque nós temos aí uma maioria de deputados ruralistas junto, e governistas, né, enfim, um conglomerado aí junto, que sai tratorando, é o que a gente tem chamado de trator ruralista, né, no Greenpeace e as outras organizações ambientalistas, é a verdadeira boiada do Ricardo Salles, né, que o Ricardo Salles mencionou, e esse termo ficou também conhecido. É exatamente isso que está acontecendo. Então, o voto, eles têm, infelizmente, né, eles têm, e isso não está ligado à proteção da população, da sociedade, isso não está ligado aos interesses coletivos, isso está ligado a interesses individuais, e eles têm a maioria dos votos. Então, é muito importante, na verdade, que esse projeto não chegue na pauta de votação, porque se ele chegar, ele vai ser votado assim como aconteceu na comissão especial. O que é importante também de ressaltar aqui é que essa mobilização ela tem efeito e ela é fundamental, porque ele não foi votado assim que a comissão foi criada, ele foi votado quase 2 anos depois, né? Então, teve muita coisa aí que realmente atrasou esse processo, e atrasar esse processo é importante, porque dá para você debater mais sobre o assunto, dá para você colocar para a sociedade, existe uma plataforma online que diz que tem esse posicionamento não só contra o pacote do veneno, mas a favor de uma política nacional de redução de agrotóxicos, que é a PNARA, que ela é totalmente baseada no PRONARA, que depois talvez o Kleber possa dar um histórico aí, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que foi criado no âmbito das comissões e dos ministérios lá atrás, com muita participação social, quando ainda tinham os colegiados, hoje em dia extintos praticamente todos, né? Então, isso foi um esforço grande, mas ele acabou nunca saindo da gaveta, porque também, na época, a ministra era a Cátia Abreu. Então, ele ficou na gaveta. A melhor solução que os movimentos viram para isso, né, e as organizações, foi transformar isso num texto legislativo e rodar isso como, né, em separado como uma política nacional. A PNARA, ela está no Congresso, e com muito esforço também foi criada uma comissão especial só para ela, e ela foi aprovada também nessa comissão especial. Então, hoje a gente tem essas 2 ferramentas
que estão tramitando lá, ambas prontas para serem votadas. Mas a gente tem um Congresso que atua claramente contra a sociedade, né? Contra os interesses coletivos e a favor dos seus próprios, né? Eleitorais, relações de poder, enfim. Então, é muito complicado. A gente não consegue nem pedir para que a Pinara seja votada hoje em dia, porque a gente sabe que com essa composição que tem ali, a chance dela ser simplesmente colocada a escanteio é muito grande, né? Então, e no meio disso tudo, a gente teve uma pandemia que diminuiu essa participação consideravelmente. Então, o que nós temos colocado muito hoje também é que não há um espaço legítimo para essa participação da sociedade. A pandemia, o momento todo da pandemia, ele teria que estar sendo usado pelos parlamentares para votar as emergências, né? Para tentar mitigar a questão da fome, por exemplo, que a gente está vendo escalar aí descomunalmente, né? Um negócio assim que está avançando muito, invadindo cada vez mais a casa das pessoas. O auxílio emergencial na época, a contenção do próprio vírus, né, do próprio coronavírus, e infelizmente não é isso que a gente vê como eles usam esses espaços, eles parlamentares, né, deputados e senadores, como eles usam esses espaços como oportunidades para avançar com esse trator. Então, é muito importante que o fórum, nas suas reuniões, e quando também quando a gente abre para a sociedade, que isso fique claro, né? Porque é uma estratégia que vem sendo usada e as pessoas precisam se mobilizar contra isso, tanto online quanto, enfim, a questão principal, né? Que é a saída política e coletiva do voto no ano que vem. A gente tem eleições, né? Então, ver aí, né? Quem são esses parlamentares que vão avançar com as medidas que vão, né? Que vão nos jogar para um futuro melhor, que não vão esgotar os nossos recursos, porque os agrotóxicos, eles têm tudo a ver com a questão da nossa agricultura atual, né, com o modelo atual de produção, ele é o que sustenta esse modelo atual de produção, que vai nos colocar certamente em apuros no futuro. Então, é muito importante colocar essa questão da dinâmica, né, de como tem funcionado essa coisa no Congresso, essa boiada mesmo, não só agrotóxicos, mas grilagem, licenciamento, né, destruição do licenciamento e tantas outras pautas. Voltando um pouco para a tramitação, então, nós temos essas duas pautas, essas duas matérias prontinhas para ser votada. 100% do tempo, dos ruralistas, eles estão tentando pressionar o governo, né, tentando fazer reunião de líderes, reunião com comitê aqui e acolá, enfim, para pressionar, para colocar para votar ainda esse ano. Porque para eles o cenário é realmente muito favorável, né? Com o presidente Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, eles encontraram aí realmente as portas completamente abertas para esses interesses. Então, eles vão pressionar até o fim. O tempo é limitado e os temas são muitos, né? Então, tem muitos temas que concernem mais as questões administrativas, então, orçamentos, precatórios, enfim, e vários outros temas que são bem polêmicos, por um curto espaço de tempo daqui até o fim do ano. Então, a gente, né, espera que temos que continuar nos mobilizando, né? As pessoas têm que continuar se mobilizando, porque encontrou espaço fácil ali, votação na certa. Mas o tempo é curto, então a gente ainda está lutando para que isso não seja colocado em pauta, né? E tem várias coisas acontecendo. Essa semana, inclusive, é a Semana Mundial do Combate, né? O dia 3 é o Dia Mundial da Luta contra os Agrotóxicos, que remete ao acidente de Bhopal, o mais grave da história, né? Então, nós temos a mobilização, ela deve seguir, né? Porque o cenário o relatório ele está pronto para ser votado. E tem mais, a coisa está tão maluca lá dentro que nada impede que um texto pior do que esse, que a gente desconheça, seja votado. Né? Nós já tivemos aí um decreto presidencial que já trouxe boa parte dessas questões que o Kleber colocou. Então, por exemplo, né, o mais polêmico, né, o mais grave, eu considero, de todos, que é a possibilidade chancelada de aprovação de substâncias potencialmente cancerígenas, né? Isso já foi adiantado pelo decreto, entre outras coisas, registro temporário, enfim, entre outras coisas. A gente está nesse cenário
muito complicado mesmo e que a gente não pode baixar a guarda. Então, a gente tem que realmente manter a mobilização para tentar impedir que isso vá à pauta, né? Né, nem esse nem outros textos, nada. Não tem que votar sem debate, o que tem que ser feito é resolver os nossos problemas mais graves hoje, fome e contenção da pandemia, né, e do desmatamento, que também vai nos colocar em insegurança alimentar. Tudo isso vai nos levar para um cenário de insegurança alimentar, né, vai contribuir para um cenário de insegurança alimentar e nutricional. Então, é nesse ponto que a gente está, né, é muito importante né, todas as medidas possíveis, juridicamente, legislativamente, né, até os partidos, inclusive, estão se mobilizando contra o decreto, tudo que pode ser feito é importante fazer, né, porque dá força, dá músculo aí um pouco mais ainda para essa luta. Se a gente conseguir fechar o ano sem isso, vai ser uma vitória, porque o ano que vem é um ano também com um tempo curto por conta da questão eleitoral, mas é isso que a gente tem, assim, eles não desistiram, isso não está na gaveta, de forma alguma, isso está o tempo todo sendo lembrado pelos ruralistas como uma prioridade, então é muito importante que a gente se mantenha alerta. Acho que eu vou finalizar aqui, daí a gente pode, né, abrir mais para debate, o Kleber pode falar mais se ele quiser, se pensou em alguma coisa, não sei. Maravilha, Marina. Eu fiz uma observação no chat do YouTube. Quem tiver perguntas para os palestrantes, fique à vontade, né? Eles estão aqui para nos responder sobre esse tema, claro, e nós vamos repassar para os palestrantes, né? Porque a gente sabe que o debate ele fica mais rico quando tem essa interação, né? E aí eu queria saber se o Kleber gostaria de fazer alguma colocação dentro disso que a Marina acabou de expor? Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Talvez só reforçar que eu acho que ela traz um elemento muito importante que exige a nossa atenção e a nossa atuação, né? Que é o fato de que todo esse pacote de maldades, ele realmente está sendo já imposto para a sociedade a partir de um conjunto de outros mecanismos que, em boa parte das vezes, sequer tem legitimidade para tal. Né? Um exemplo, o que a Anvisa fez com as resoluções da diretoria colegiada, resolução 294, 295, 296, a instrução normativa 34, todas de 2019, que inclusive a própria Anvisa chamou de novo marco regulatório, ela confronta a própria lei de agrotóxicos. Então, a gente tem problemas ali que são problemas de ordem de um instituto normativo que não tem competência para fazer alterações e que está sendo feito. Então, usa uma resolução quando as alterações propostas deveriam ser aprovadas por lei, por exemplo, né? Algumas ali por decreto, mas algumas deveriam, só tem a lei tem competência para impor. E foi feito a partir de uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa. E trazem problemas graves. Por exemplo, a resolução 294, ela dispensa, antes a gente tinha uma quantidade de estudos que era mais específico, né, para fins de registro. E ela dispensou um conjunto de estudos, inclusive excluiu estudos de irritação dérmica e ocular, para fins de classificação. Então, veja bem, a gente hoje, o agricultor pode ficar cego, né? A gente pode ter um agrotóxico que vai causar cegueira, que vai causar uma irritação ocular grave, resultando possivelmente em cegueira, mas esse elemento foi tirado para fins de classificação toxicológica. Isso fez com que um conjunto de agrotóxicos que estavam registrados e classificados tiveram as suas classificações abrandadas. Então, você pega determinado produto que antes era extremamente tóxico, tinha lá a faixinha vermelha, às vezes hoje ele está lá na verdinha, né? É um produto improvável de causar dano, por exemplo, como é o nome da classificação, porque foi alterada também, quando na prática, enquanto substância, não se alterou nada, se alterou apenas os critérios para fins de avaliação. E isso é um risco para a sociedade, porque a gente está levando uma informação falsa para os agricultores, que na maior parte das vezes, né, a gente vê são analfabetos, têm dificuldade, às vezes, de acesso à informação mesmo, né? E só a faixinha vermelha ali já deixava um pouco mais assustado e talvez faria um uso mais seguro. Então, essas alterações, elas estão sendo feitas
aos pouquinhos, né? O decreto que a Marina fala, o decreto 10.833 desse ano, ele é de 7 de outubro. 7 de outubro. Esse decreto, ele é bastante grave, porque ele traz alterações que realmente, enquanto decreto, não poderiam ser feitas, né? Porque ele afronta a lei, né? O pessoal que é do mundo jurídico, a gente sabe, né? Um decreto regulamentador, ele tem os seus limites estabelecidos pelo texto da lei. Ele não pode afrontar o que está posto na lei, porque ele é regulamentado, ele deve esclarecer o que a lei trouxe. No caso desse decreto, ele muda o decreto anterior e traz alterações na própria lei. Então, isso para a gente é um problema. Para ter um exemplo, a gente tem ali, ele isenta de avaliação de eficácia agronômica produtos que são os produtos genéricos, que houve uma, né, inclusive essa ideia da comparação com o genérico fez que a gente acelerasse muito no governo Bolsonaro o registro de produtos, né? A gente tem mais de 1.400 agrotóxicos foram registrados só no governo Bolsonaro. Nesse ano foram mais de 400. Então, assim, a gente tem foi acelerado, foi flexibilizado os mecanismos de controle e, de todo modo, os produtos estão chegando, né? Então, existe menor transparência, diminui o próprio poder da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Isenta de avaliação de eficácia agronômica alguns produtos. A lista de prioridade vai ser definida pelo mapa, não é mais por ordem de chegada e de protocolo. Então, a gente tem facultada, olha para vocês verem o grau de absurdo. Ficou facultado a possibilidade de publicação do registro no Diário Oficial. Então, pode ser que um produto vai estar registrado, a empresa vai ter autorização para uso, para comercialização, sem que sequer isso tenha sido publicado no Diário Oficial da União, né, e dificultando, inclusive, o acesso à informação, que é por onde a gente consegue monitorar, já que muitas vezes as informações solicitadas para o Ministério da Agricultura não são respondidas, mesmo a gente buscando, né, aí de utilizar os instrumentos possíveis, lei de acesso à informação, enfim, eles dificultam, às vezes com informação falsa de que isso pode violar o sigilo do produto, e aí a empresa está protegida, enfim. Então, só para dizer que o pacote do veneno, como, né, em partes, realmente, como a Marina falou, isso é importante, ele vem sendo colocado, e exige da gente, né? Mas se já vem sendo construído, por que então a gente precisa fazer uma luta tão forte para evitar que o PL seja aprovado, né? Isso pode ser uma pergunta, mas já está acontecendo, por que a gente... Bom, basicamente por dois motivos. O primeiro é que, como decretos, resoluções, instruções normativas, já que eles estão afrontando a lei, eles nos favorecem, né, do ponto de vista de fazer a luta no judiciário. Então, a gente, ao travar a luta no judiciário, a gente tem tido até algumas conquistas, ou pelo menos algumas sinalizações de possíveis conquistas, né? O que tem aí hoje em relação a uma ação que tramita no STF para isenção de agrotóxicos, eu, particularmente, tenho até ânimos de que realmente vai ser considerado inconstitucional ali aquelas isenções do ICMS que isenta as empresas em milhões aí, né? Então, assim, acho que a gente tem um cenário que, se a gente mantém a lei de agrotóxicos como está, boa parte desses instrumentos normativos, o decreto, as resoluções, enfim, que eles afrontam a lei, a gente pode conseguir vitórias no judiciário. Todavia, se é aprovado um novo marco regulatório, né, ou seja, o pacote do veneno é aprovado, isso pode legitimar a manutenção dessas alterações que já estão sendo feitas de forma irregular. Então, para a gente, como a Marina disse, é super importante evitar que o pacote do veneno chegue para votação, né? A gente precisa mobilizar a sociedade, mobilizar os nossos deputados dos estados, né? Aí é um momento realmente agora da gente ficar muito atento, porque se vocês pegarem e analisar, inclusive, que houve de alterações nas leis de agrotóxicos, não é um negócio assim, é um indicador. Normalmente essas alterações acontecem nos finais de ano ou no meio do ano próximo do recesso. É um clássico da lei de agrotóxicos. Eu fiz um estudo com tabelas e tal. É um clássico histórico assim. Quando é que acontecem as alterações? Meio do ano próximo do recesso, final do ano próximo do recesso, que é quando muitas vezes a sociedade está mais dispersa e aí eles aproveitam a oportunidade para passar ali tudo que precisa passar, toda a boiada, né? Então, a gente precisa se manter atento, mobilizado, para evitar realmente que o pacote do veneno venha a ser aprovado e nos mobilizar para, com uma conjuntura mais favorável, a gente conseguir, né, emplacar e realmente opinar aqui é uma proposta que, se aprovada, inclusive, impõe algumas reduções, impõe alguns limites nesse uso exacerbado, descontrolado de agrotóxicos no país. Então,
penso que demanda do conjunto da sociedade, órgãos, pessoas, né, uma capacidade de organização e que a gente tem conseguido manter, mas que a gente precisa qualificar, ampliar, né? Então, inclusive pensando assim no livro, o livro foi fruto da minha pesquisa da dissertação de mestrado, mas principalmente pensando como um instrumento que a gente possa usar ali em futuras ações, né? Um instrumento de luta social. Porque se a gente pensa do ponto de vista do princípio da precaução, princípio da prevenção e principalmente da vedação do retrocesso, a gente tem várias violações constitucionais que estão colocadas tanto nesses instrumentos como as resoluções, o próprio decreto, né? O decreto, infelizmente, saiu depois que o livro já estava publicado, então a gente acabou não conseguindo ali, para uma possível outra edição, a gente já tem que incluir algumas análises, mas não muda na essência, que é demonstrar a irregularidade que essas alterações, considerando a lei atual, vão violar, né, direitos fundamentais, né, a saúde, o meio ambiente, que a gente precisa se mobilizar para fazer o enfrentamento necessário. É isso. Obrigada, Cléber. Vamos lá. Doutor Rafael, por favor, se apresente para os nossos... as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo. Nós temos também, além de membros do fórum, um público externo. Desde já dou as boas-vindas, os representantes da CPORG, do Pará, do Instituto Brasil Orgânico. Sejam todos muito bem-vindos. Doutor Rafael. Não, obrigado, Aureli. Parabéns pela condução do evento até aqui. Parabéns também aos nossos palestrantes, a Marina, ao Kleber. Agradeço também ao Ramon pelo apoio, pela ajuda de sempre, como secretário executivo do fórum. Eu sou procurador da República no Amazonas e também coordenador adjunto do Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos do Amazonas. Vamos, então, às perguntas. O Oscar Rosa deixou uma pergunta e eu vou repassar essa pergunta à Marina. Ele indaga sobre a situação da votação no STF acerca da constitucionalidade da legislação estadual que proíbe pulverização aérea de agrotóxicos. E ele informa que a previsão era que a votação acontecesse até 22 de novembro. Marina, você tem informações sobre o andamento dessa votação? Então, teve o julgamento, ele iniciou, aí tiveram 2 votos a favor da manutenção, né, da lei, né, de manter, sustentar essa iniciativa da lei do Ceará, de 2 dos ministros, inclusive da Carmen Lúcia, que é a relatora. Depois disso, o Gilmar Mendes pediu vistas do processo, né, e isso acabou que adiou, né, eu não sei exatamente o termo correto aí, mas o julgamento foi encerrado naquele dia, né, foi adiado naquele dia, para ser continuado a posteriori. Agora, se não me engano, isso vai para o plenário, eu não tenho as ultimíssimas atualizações do processo, mas é possível que, como as coisas estão voltando agora, aos poucos, muitas das atividades já estão voltando, enfim, presencial, é possível que fique estagnado um pouco essa questão da votação online, como estava, né, acontecendo. Então, é possível que isso só volte a acontecer de maneira presencial. Por hora, está pausado, né, com esses 2 votos que são a favor de manter essa lei, né, que reconhecem a importância da lei, e teve esse pedido de vistas do Gilmar, mas não está nada ainda definido, não está encerrado o julgamento. Obrigado, Marina, pelos esclarecimentos. Agora, temos uma segunda pergunta, que é do professor Neliton Marques, que é também participante do nosso fórum. Ele pergunta: diante desse teatro de absurdos, como a sociedade organizada, incluindo o segmento jurídico, pode se contrapor ao pacote do veneno? Eu vou aproveitar aqui o gancho do professor Neliton para emendar essa pergunta com algo que eu já vinha pensando também, que é uma inquietude que eu tenho, que é o seguinte: eu vou direcionar essa pergunta para o Kleber, e ao tempo que eu parabenizo pelo lançamento do livro, esse importante tema, que vai conscientizar a comunidade jurídica, a comunidade acadêmica sobre o pele do veneno, e eu pergunto ao Kleber, é claro que ele já deu uma contribuição extremamente relevante, mas como traduzir essas informações e fazer chegá-las ao conhecimento da opinião pública para que isso também possa ajudar nessa mobilização? Então, são essas 2 perguntas que eu deixo ao Kleber. Como a sociedade pode se contrapor a esse pacote
e como ele acha que essas informações podem ser traduzidas e levadas ao conhecimento do grande público. A palavra é sua, Kleber. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado, Neliton, pela pergunta. Na verdade, eu acho que esses dois aspectos da pergunta aí, eles são extremamente pertinentes, né? Eu vou começar de trás para frente. Porque eu acho que o grande desafio do tema agrotóxico é a gente traduzir a complexidade desse tema para a sociedade. É um tema extremamente complexo, porque ele acaba adentrando num conjunto de disciplinas, né? Assim, se a gente olhar, tem questões de agronomia, tem questões de toxicologia, tem questões de saúde pública, tem questões jurídicas. Então, acaba sendo um tema extremamente complexo. E traduzir essa temática, essa preocupação para a sociedade, ela se torna bastante necessária para o engajamento da sociedade nos processos de luta, né? Eu lembro que uma das coisas que a gente fez, por exemplo, quando ainda estava na Secretaria da Campanha Nacional contra os Agrotóxicos pela Vida, que foi a construção do Veneno Tá na Mesa, o filme lá com o Silvio Tendler. E foi para a gente um mecanismo importante de mobilização social, né? Depois, em parceria com a Abrasco, a construção do dossiê Abrasco lá dos agrotóxicos, que abriu um caminho para a academia, né? Um mundo mais da ciência. E a tentativa, inclusive, do livro era de apontar alguns elementos para dentro dos profissionais do direito. Hoje, quando a gente vai olhar nos estudos aí que eu tenho feito, eu vejo que falta muito conhecimento sobre a temática, né? Nossos profissionais jurídicos, eles acabam ficando muito aquém de entrar no tema, ou às vezes muito, como é que eu diria, presos na dogmática jurídica, muito presos em alguns aspectos, quando o tema, por ser complexo, exige respostas complexas, né? E a gente não vai conseguir dar respostas simples. Então, traduzir esses elementos, eu penso que a gente precisa garantir espaços de participação social para ajudar nessas traduções. Então, é super importante os eventos realizados pelo fórum, mas a gente precisa ampliar isso para debates em escolas públicas, né, reuniões com associações de bairro, associações comunitárias. A gente precisa realmente mobilizar a sociedade para essa conversa. E no que diz respeito a como, né? Então, assim, primeiro traduzir é realmente a gente conseguir chegar lá para conversar, né? E como a sociedade organizada, né, e esse segmento jurídico ele pode se contrapor, eu penso que o mundo jurídico ele tem uma tarefa que realmente a gente precisa fazer os enfrentamentos jurídicos. Eu sempre tenho pegado no pé, lá no Fórum Baiano, da própria doutora Luciana, tadinha, que é a nossa coordenadora, dizendo, o Ministério Público a gente precisa fazer algumas coisas, não dá para a gente ficar lerdo, não. Até como membro lá, né, como servidor, fala, a gente precisa, porque o Ministério Público, ele né, é o defensor aí da ordem jurídica. E o que a gente tem visto, por exemplo, do novo marco regulatório lá que a Anvisa chamou, as RDCs que eu falei, a gente não tem nenhuma ação tramitando contra isso ainda. Isso é um absurdo, a gente precisa garantir que o próprio Ministério Público, né, ou as entidades que atuam no mundo jurídico, ingressem com uma ação, porque esse absurdo a gente precisa pelo menos fazer um enfrentamento, né? O que eu digo assim, o não a gente já tem, a gente já sai com o não. Então aqui a gente só tem possibilidades agora de ganhos. Eu lembro que antes eu acompanhava muito a Associação Nacional de Advogados Populares, a Renata, a Rede Nacional, e o pessoal tinha medo. Mas a gente pode ter decisões contrárias. O problema é que, sem decisão contrária, as coisas já estão acontecendo. Então, a gente aqui tem que correr atrás das possibilidades de reversão, né? O não a gente já está sofrendo na pele. Então, penso que as ações, eu sei que muita gente tem medo disso, mas elas têm se mostrado, inclusive como a Marina acabou de falar aí no voto da lei de agrotóxicos lá do Ceará, que uma possibilidade de talvez a gente ganhar, né? E provar a constitucionalidade da lei. E concluo dizendo o seguinte, outro mecanismo que eu tenho apostado muito é nas legislações estaduais e municipais. As municipais, principalmente. É onde o impacto é maior, é onde as pessoas estão mais próximas dos legisladores municipais, dos vereadores e tal, e tem condições de a gente construir legislações a partir, inclusive, do viés ambiental, em que o município tem competência, se tem interesse local, né, da gente construir legislações para enfrentar a problemática dos agrotóxicos. Então, é uma junção aí de conscientização social com construção de mecanismos que possam ajudar a gente a limitar um pouco desses absurdos que a gente tem visto. Obrigado. Maravilha, Kleber, muito obrigada pela tua participação. Pode aproveitar para mostrar, por favor, o seu livro. Eu vou abrir agora para a apresentação, para as considerações finais, né? Vou passar a palavra para o Ramon, depois para o Rafael, para a Marina, e a gente vai finalizar com o Kleber, e eu gostaria muito que você mostrasse
o livro também para a gente, para todo mundo que está assistindo. É isso aí, pronto. Afinal, a gente está fazendo o lançamento aqui, parabéns. É um excelente livro, faz um apanhado muito bom, muito importante dessa desregulamentação que está acontecendo com as leis de combate aos agrotóxicos, né? Essas leis que protegem as pessoas, protegem o meio ambiente, elas estão sendo desmontadas. E o Kleber, eu conheço a dissertação de mestrado dele, e ele faz um apanhado muito bom, muito importante sobre isso. Eu vou passar, então, a palavra para o Ramon, e aí depois a gente passa para a Marina, para o Rafael e volta para o Kleber, tá bom, gente? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Agradeço a todos que estão fora, inclusive, do fórum, né? Estão participando, estão contemplando essa importante discussão. Queria muito agradecer, tá, a condução da doutora Aureli, do doutor Rafael e, principalmente, né, a disponibilidade do doutor Kleber Folgado, né, em estar aqui com a gente, esclarecendo diversos pontos, são pontos, N pontos, né, de alta complexidade, para a gente tentar traduzir isso tão rápido, então agradeço a clareza com que foi colocado, tá, Marina, Lacote, mais uma vez, a gente sabe do seu horário apertado né, e tempo de vocês aqui. Bom, a questão do agrotóxico, ela é muito simbólica porque ela contrapõe alguns poderes, né? Assim, a gente está mexendo num tema muito sensível na sociedade, né? Isso, como foi bem colocado, a gente está mexendo na questão da saúde, na questão da terra, na questão da grilagem e também na questão do desmatamento, né? A gente viu algumas matérias, inclusive, né, de alguns produtos estão sendo utilizados, né, para tirar a floresta, né? Isso já está sendo constatado, né? Então, isso também está atrelado, inclusive, a uma questão de isenção fiscal, né? A maioria dos estados do Brasil também tem facilidades na questão de impostos para esses produtos, né? Então, a gente vê que de várias frentes, né, tudo isso tem uma complexidade imensa, elas estão conectadas, né? E é sim uma frente política que está avançando, né? Eu acho que o Kleber coloca uma coisa interessante, que é a questão dos estados, né? Eu acho que esse tema nasce um pouco também, né? O segundo tema que a gente traz, o primeiro foi em relação à isenção fiscal sobre os produtos, né, nos estados. Então, a gente trouxe isso para ter um pouco mais de transparência sobre esse tema para o estado do Amazonas, né? E agora a gente está trazendo uma questão da PL. Então, voltando, eu acho que o Kleber trouxe uma questão interessante, que é essa autonomia dos estados que também está sendo fragilizada, né? E a gente traz esse tema também para conseguir colocar o estado do Amazonas, a complexidade ambiental e social que ele tem, né? E como a gente pode alinhar cada vez mais, né, o maior estado florestado da Amazônia Legal com esse tema, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Como a gente aqui, enquanto estado do Amazonas, a gente pode se movimentar perante esse tema, né? Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, né? Mas eu acho que a gente já abre uma outra porta de discussão, né? E eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que a gente tem que estar mais alinhado. Então, Marina, o seu papel também aqui é muito importante, né? De trazer esse alinhamento com o nosso fórum, com a nossa CEPORG estadual, né? Para a gente ter um alinhamento maior mesmo, né? E tentar fortalecer as instâncias onde a sociedade civil ainda tem a participação, né? Daqui para frente. O que a gente entende é que já estamos aí numa pré-aprovação, né? A gente já entende que a coisa já está acontecendo, né? Então, como que a gente pode reduzir os danos? Eu estou vendo já dessa forma, de uma coisa mais irremediável a partir de agora, né? Como a gente consegue diminuir danos, né? Me parece que o Penara vem nesse sentido, né? Então, a gente vai ter que forçar o Penara de um lado para conseguir diminuir o poder do PL do outro, tá? Então, eu só queria fazer esse apanhado, né, e agradecer mais uma vez a participação de vocês e colocar o Fórum Amazonense à disposição para um alinhamento nacional, tá? A gente fica extremamente grato pela clareza, né, que vocês trouxeram para o dia de hoje. Tá bom? Muito obrigado. E é isso. Tchau, tchau. Marina, você quer fazer? Ou Rafael, não sei quem. Rafael, você quer fazer rapidamente? Aí eu passo para os nossos palestrantes, Marina e Kleber, e a gente finaliza. Pode ser? Muito rapidamente, agradecer a todos pela participação, agradecer àqueles que assistiram no YouTube, parabenizar a todos os responsáveis pelo evento, foi um sucesso, agradecer também a assessoria de comunicação do Ministério Público Federal pelo apoio,
E só para não deixar a provocação do Kleber sem resposta, eu não consigo ouvir um encaminhamento que pode ser do Ministério Público e não falar nada. Eu acho que seria muito interessante algum tipo de provocação ao GT Agroecologia, do Ministério Público Federal. Eu sou membro, posso receber essa provocação, e seria interessante indicar esses atos infralegais que poderiam ser objeto de uma ação da Justiça. Então, eu posso levar isso ao GT, para que a gente possa analisar e, se for o caso, acionar o procurador natural para ajuizar as ações. Então, só para não deixar sem resposta, é isso. Obrigado. Excelente, temos até um encaminhamento. Marina, com você. Muito bom. Eu vou adicionar uma pimentinha aí também. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa começar a fazer agora é fazer muito essa conexão dos pontos, né? Não são só os agrotóxicos. Claro que os agrotóxicos, por si só, eles são super preocupantes pelas questões ambientais e de saúde humana. Mas eles fazem parte de todo um pacote aí de destruição que vai nos colocar em apuros. Então, eu acho que começar a utilizar isso também nos instrumentos legais, jurídicos que a gente tem é muito importante, né? Essa litigância mesmo do ponto de vista ambiental como um todo, né, usando agrotóxicos como esse grande gancho que ele é, né, porque ele realmente sustenta esse modelo. Se a gente não tem agrotóxicos, a gente não tem a agricultura que a gente tem hoje, a gente tem que fazer de outra forma. E essa outra forma, ela já está acontecendo. E aí também que entra a enorme importância das atividades regionais, né, das ações regionais, porque é bem isso, a gente não pode deixar isso se transformar em um projeto de lei. Né, tudo bem, depois ainda de votar no plenário da Câmara, isso iria para o Senado, então ainda teria um tempo, mas a gente não pode deixar, porque o instrumento da lei, ele é muito mais grave, né, do que qualquer outro, e é isso, a gente está vendo essa decisão histórica, né, esse projeto de lei histórico do Ceará, que vai nos trazer muitos benefícios, então isso tem que servir de exemplo, de jurisprudência, de sei lá, o que for, né, para a gente continuar essas ações regionais. Isso é muito importante, embora o Greenpeace não atue tanto, eu tenho conversado bastante com o Ramon e com outras pessoas para a gente focar nessas estratégias mais locais e regionais. E não sei também se tem bastante gente da sociedade civil, enfim, acompanhando ou que vai acompanhar. Claro, né, é isso, entender essa questão da saída coletiva, né? Então, ano que vem tem eleições, a questão do consumo ela é secundária, especialmente no momento que a gente está vivendo, né? Porque muita gente não tem o privilégio da escolha, muita gente está passando fome, mas para aqueles que têm, ela é super fundamental, né? Porque justamente essas pessoas que têm o privilégio, elas têm que também escolher pelos outros, no coletivo, né? E votar e indicar soluções que vão naquele caminho, né? Então, acho que fica aí essa contribuição mesmo, né, nesse sentido. Tem a via do consumo, a via política e todas essas outras vias também jurídicas que a gente tem que ir, não pensando necessariamente numa vitória imediata. A gente vai ter que remediar muita coisa, reconstruir muita coisa depois dos estragos deste governo, né? Muita mesmo. Mas a gente tem soluções aí que já estão rolando e que são verdadeiras soluções, né? A agroecologia, a agricultura familiar, elas fazem parte dessa solução. Então, é investir muito nisso, né? Não segurar as paredes um pouco e investir um pouco nessas soluções aí que já estão aí. Eu agradeço muito também pelo convite, gente. É sempre muito bom fazer essas conversas com vocês. Obrigada, Marina. Obrigada mesmo pela sua participação, por todos os esclarecimentos, por nos situar em como que está essa tramitação no Congresso. Era um questionamento no fórum, né, e você trouxe informações muito valiosas para todos nós. Eu passo agora a palavra para o Kleber, né, mais uma vez, fazer suas considerações finais, falar um pouquinho do livro, mostrar o livro de novo, e é com você, Kleber. Tá bom. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer assim, imensamente pelo convite, dizer que já faz um tempo que eu fico provocando a Aurelie, dizendo que eu quero ir aí no fórum. Enfim, acho que... Presencialmente, né? Da próxima vez, por favor. Agora eu chego. Será bem recebido em Manaus. Porque eu digo assim, acho que o contexto dos agrotóxicos, a gente acaba olhando com uma preocupação grande, a sociedade já se mobiliza, mas muito olhando para o Centro-Oeste, os estados do Sul, agora a história do Mato Piba.
mas existe um impacto gigantesco nos estados da Amazônia Legal e que a gente precisa se atentar, né? Durante a pandemia, eu estou ficando em Rondônia, minha família é de Rondônia, e aqui a gente tem situações assim que são absurdas que a gente vê em relação aos agrotóxicos, né? E, do mesmo jeito, quando a gente vai ver o Acre, fala, não, o Acre é um estado que tem todo um debate ambiental, existem impactos gigantescos, absurdos, enfim. Então, eu acho que pensar nos nossos estados amazônicos é extremamente importante, porque ainda é um uso, eu diria que os impactos um tanto quanto silenciosos ainda, né? Quando a gente olha para o cenário nacional, há uma preocupação muito com o Cerrado, com Mato Piba, com outras regiões, né? Mas isso não significa que a gente não esteja nos nossos estados da Amazônia sofrendo impactos gigantescos em relação à questão dos agrotóxicos, né? E aí, parabenizo o Fórum pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo ao longo dos anos, a gente conhece lá a partir do Fórum Nacional, né? E acho que é realmente essa construção coletiva que nos ajuda, né? Quanto ao livro, inclusive, né, faço aí a propaganda para o pessoal comprar, é só entrar no site lá da editora Conhecimento, editora, na livrariaconhecimento.com.br, a gente tentou fazer ele com uma linguagem que possa ser acessível para além dos profissionais de direito. Então, a gente tem um primeiro capítulo que é um contexto sobre a problemática no Brasil. Então, entra um pouco sobre a questão ambiental, sobre a questão da saúde, a questão econômica. Eu trago um caso concreto que é de uma comunidade quilombola que fica em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, comunidade quilombola de Lagoa das Piranhas, que sofre o impacto de um projeto inclusive da Codevasf. Então, traz, né, para mostrar que os impactos socioambientais eles acontecem na prática, né? Então, para quem às vezes está chegando no tema, esse primeiro capítulo é um capítulo fácil de ler, fácil de perceber e né, se apoderar aí dos problemas. No segundo capítulo, eu apresento um pouco aí já um debate mais conceitual de princípios, né? Princípio da prevenção, precaução, vedação do retrocesso, né? Que é mais para empoderar para a gente fazer a discussão. E no terceiro, é apresentar o sistema normativo regulatório de agrotóxicos, né? Considerando isso, a gente tem a lei de agrotóxicos, mas não é só a lei que regula, né? É um conjunto de outros atos normativos que regulam a questão dos agrotóxicos. Entender isso quanto sistema é super importante, porque isso devia funcionar em harmonia, né? Então, eu trago essa discussão para, no quarto capítulo, apresentar os problemas do pacote do veneno, apontando como ele vai destruir esse sistema que a gente vem construindo a longas penas aí ao longo dos anos, né? Então, daqui, por favor, entrem lá, comprem, ajudem-nos, né? Eu abri mão de todos os direitos autorais para a gente conseguir garantir um preço mais barato. Então, a ideia é que seja realmente um instrumento de luta para a gente, né? E concluo dizendo o seguinte, com relação aí a que o Dr. Rafael aponta, né? Eu acho que às vezes é uma insuficiência nossa, inclusive, né, de chegar de forma mais qualificada nas instituições. Eu vejo que às vezes a gente cobra, e eu estou participando de um curso de regulação de agrotóxicos que a Fiocruz fez, e me chamou até para dar aula, eu quis ficar como estudante lá também, e a gente foi dar uma estudada como é que está hoje essa questão da regulação de agrotóxicos, né? E o que a gente percebe às vezes a gente tem muita informação, mas isso não está realmente adequado, né? Eu penso que nesse caso especificamente do novo marco regulatório da Anvisa, a gente precisa fazer uma nota técnica qualificada, já provoco aí a Marina, Ramon e todo mundo, se talvez a gente podia fazer algo em conjunto aí com o Greenpeace, né? Mas uma nota técnica apontando realmente onde é que estão os problemas, né, para que a gente possa provocar as instituições, provocar o MPF, provocar, inclusive, talvez os estados, a partir ali do que a gente identificar de competência, né? Mas com documento qualificado, porque é aquela coisa que a gente disse, muitas das vezes os nossos profissionais do mundo jurídico têm dificuldade com a temática, e é normal, porque ela acaba sendo uma temática muito nova, né, no mundo jurídico. A gente vê nas faculdades, nas graduações, nas pós-graduações, quando o tema chega, todo mundo fica meio assustado, né? Então, acho que se a gente conseguir produzir uma nota técnica qualificada, né, bastante fundamentada, isso talvez pode ajudar na atuação dos órgãos, né, que eu não tenho dúvida, tem ao longo dos anos demonstrado o compromisso, a seriedade, né, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, os Ministérios Públicos Estaduais, né, a gente vê a partir do Fórum Nacional um comprometimento, né, de quem está ali atuando realmente como, né, guardião da ordem jurídica, como guardião, né, desse conjunto de direitos que a sociedade conseguiu construir e consolidar na nossa Constituição Federal. Então, parabenizo aí a todos vocês pela atuação e agradeço imensamente, né, e a gente segue se encontrando aí nas trincheiras de luta, né, todos que nos assistiram, certamente a gente se encontra por aí afora também, porque são todas pessoas que realmente se comprometem na luta pela vida, né, contra o pacote do veneno e lutando pela vida. Obrigado, gente.
Obrigada, Kleber. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer os nossos palestrantes, Kleber, Marina, Ramon, que é nosso secretário executivo, Rafael, nosso coordenador adjunto, eu sou a coordenadora do Fórum Amazonense, e dizer que nós queremos fazer outros eventos como esse no ano de 2022, de preferência de forma presencial ou forma híbrida, para que todos possam ter acesso, ou filmarmos para depois disponibilizarmos. O importante é que o debate continue. É importante que a gente possa cada vez mais discutir isso, enriquecer esse debate, levar isso para a sociedade civil e tentar mudar esse cenário, que hoje é um cenário que não é interessante para ninguém, não é interessante para a saúde, não é interessante para o consumo das pessoas, não é interessante para o meio ambiente e nem para a nossa agricultura. Eu não acredito que seja esse o caminho. Eu acho que o Brasil ele pode mais, nós podemos ter uma outra forma de desenvolvimento que não essa que é proposta hoje. Então, agradecer a todos que estão aqui, agradecer os nossos palestrantes, desculpem o atraso, né? Nós tivemos um pequeno atraso, mas eu acredito que isso pôde ser compensado pela qualidade incrível dos palestrantes. Então, muito obrigada a todos. Esse vídeo vai ficar disponível, né, na página do Ministério Público Federal no YouTube, então vocês vão poder retornar aqui e assistir sobre tudo que foi discutido hoje. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada, Kleber, Rafael, Ramon. A gente vai ficando por aqui. Sucesso! Até logo, pessoal. Boa tarde. Valeu, gente. Boa tarde.